Graça e paz, irmãos. Eu sou o pastor Gustavo Fernando. Estamos aqui dando início à terceira aula de teologia aqui do nosso curso do primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés, chamado Gênesis. Gênesis no original da Bíblia significa no princípio, ou Bereshit, princípio, início de todas as coisas. Então, é muito importante ressaltar que nós tivemos a primeira e a segunda aula que foram bastante interessantes. Mas a terceira aula e última desse curso, relembrando vocês que é um curso de especialização no livro do Gênesis, tá? Mas nós estamos focando aqui no capítulo 1 do livro de Gênesis, porque o capítulo 1 fala tanto que nós, pelo capítulo 1, passeamos por toda a Bíblia. Então, no seu diploma, quando você terminar essa terceira aula, você vai me enviar uma mensagem de que você terminou e seu nome completo, e eu vou te enviar um certificado para que você possa imprimir e colocar aí na sua prateleira, onde você quiser. Esse certificado vai ser um certificado de especialização em Gênesis, no começo das coisas, no princípio. Tá bom? Então, como dito na última aula, eu ia falar um pouco sobre o mundo habitável. Mundo habitável, eu comparei, né, segundo o versículo da Bíblia, que está lá em Provérbios. Se você assistir a aula anterior, você vai relembrar isso. Lembrando também que essas 3 aulas que eu estou disponibilizando não está disponível no YouTube para qualquer pessoa assistir. O link está fechado, é somente para as pessoas que estão nesse grupo que você está aí do Telegram. E exatamente essas aulas, esse link vai estar disponível só para vocês. Só para quem tiver o link aí no seu Telegram. Quem não tiver o link, se você digitar o nome dessa aula lá, você não vai encontrar. Porque o link está fechado para busca, só para quem eu pessoalmente enviar o link, tá bom? E assim que acabar esse curso, essas aulas, eu vou deixar uma semana e meia o link todavia, e depois vou tirar, tá bom? Vou tirar o link para você poder assistir somente nesses dias que eu estarei ministrando essas aulas. Então vamos lá. No último dia eu falei do mundo habitável e comparei o mundo habitável de Deus a um laboratório secreto. Então é muito interessante, porque se você assistir a aula anterior, você vai entender um pouco disso que eu estou falando ali. Que Jesus é a sabedoria e ele era o arquiteto do Pai quando o Pai estava criando, né, todas as coisas, inclusive quando o Pai estava criando o homem. Então Jesus ele estava ali nesse mundo habitável com o Pai, deliciando, né, com os homens. O que significaria isso? Ele estava ali exatamente, ele estava feliz com o que ele estava fazendo, que ele estava criando o homem, né, na palavra bará, que é criar do inexistente, daquilo que não é palpável, daquilo que não se vê. E logo depois ele faz da palavra azar, que seria fazer daquilo que já existe, uma matéria que já existe. Por exemplo, Deus, quando foi criar o homem, o que ele fez? A Bíblia nos mostra no capítulo 2, né, que ele desceu lá no Éden. Ele desceu no Éden e ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem tornou alma vivente. Então ali o que o Pai faz? Ele desce pessoalmente com as suas mãos ali no barro, provável perto de um rio, e ele começa a moldar aquele boneco, né? Depois que ele monta aquele boneco, ele tá ali do pó da terra, né? Ele coloca esse boneco de pé, e a Bíblia fala que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, você lembra daquele milagre que Jesus fez, por exemplo? Jesus fez um milagre em um cego, que ele falou assim, vai lá lavar naquele tanque. E o tanque era não sei quantos quilômetros para frente, e o cara era cego. Só que Jesus, o que ele fez? Ele pegou o barro e cuspiu
né, no barro e passou nos olhos daquele homem. Aí você fala assim, Jesus fez um milagre, cuspiu, né, no barro, misturou e passou nos olhos do homem. O problema daquele cego não era uma cegueira normal, se bem que nunca vai ser normal, mas não era essa cegueira comum que a gente costuma ver, que a pessoa simplesmente é cega. Não, aquele homem não tinha o globo do olho, ele não tinha. Então, Jesus usou a mesma essência que o Pai usou lá no Éden. Ele pegou o barro para fazer o homem, porque o homem foi feito do pó da terra. Por isso, Jesus misturou aquele barro, nas mãos daquele barro, misturou e passou nos olhos daquele homem. Por quê? Porque ele estava usando a mesma essência que o Pai usou lá no Éden. Para quê? Porque o homem foi feito do pó da terra. Então Jesus usou isso para criar o globo do olho, porque aquele cego não era um cego que simplesmente não enxergava. Ele não tinha os dois globos do olho. Então, por isso o milagre de Jesus foi tão fantástico. E Jesus o manda ir longe lavar os olhos, por quê? Porque Jesus estava mostrando para ele o preço daquele milagre. Então, assim, não é simplesmente... Nós precisamos estudar a Bíblia, não é simplesmente ler o texto ali, nossa, Jesus cuspiu no olho do cara, Jesus não sei o quê. Né? E tem muitas igrejas aí que hoje em dia, infelizmente, mas tem muita gente fazendo esse tipo de coisa aí. Não sei se é verdade ou mentira, mas na internet tem algumas igrejas, tem nomes estranhos de igreja, e aí aparece uma delas Igreja Pentecostal Cuspe de Cristo. Então é complicado, as pessoas precisam entender que cada situação é uma situação. Mas vamos lá, é uma situação diferente. Vamos lá, nesses primeiros 7, 8 minutos de vídeo, eu quero que você volte comigo um pouco, porque primeiro Deus cria o homem. Quando Deus vai criar o homem, ele cria do inexistente e depois ele traz esse inexistente à existência, certo? E depois Deus usa uma matéria da terra que ele já tinha criado para criar o homem. Mas vamos lá, se nós voltarmos aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, a Bíblia diz assim, eu já li tanto esse texto na minha vida que eu tenho ele de cor na minha cabeça. Mas a Bíblia diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, observe essa palavra aqui, que a Bíblia está dizendo, façamos o homem à nossa imagem. Como assim a nossa imagem? A imagem de quem? Né? A nossa imagem? Será que foi a imagem dos anjos, Deus e os anjos? Como foi isso? Então, como nós observamos na primeira aula e na segunda aula, né, ali eu vou estar muito enfocado nessa parte de Deus ser um ser trino, né? Que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas. Recorda da imagem do triângulo, né? São 3 partes, mas formam uma figura. Então, Deus é essa figura por completo. Mas são 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então aqui, quando lá na eternidade, né, Deus, ele lá no céu, ele olha para a terra e fala assim, depois que ele criou tudo, ele fala, agora sim, façamos o homem. Então reúne o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que ele fala? Façamos o homem. Então é interessante que quando a gente cita Pai, Filho e Espírito Santo nessa ordem, né, no mundo espiritual se vê sempre o Espírito Santo no meio. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o espírito de unidade. Então, o Espírito Santo une o Pai e o Filho. Entende? Então, vamos lá. Observe isso aqui. Façamos o homem à nossa imagem. Qual era a imagem de Deus?
aqui é o que eu quero te convidar para pensar nisso agora. Qual é a imagem de Deus, se não Jesus? Certo? Recorda que nós lemos em Colossenses, na aula anterior, que ele é a imagem da plenitude de Deus. Lembra disso? Que a gente leu isso? Que Jesus é corporalmente a plenitude. Lembra disso, desse versículo? Então Jesus é a imagem de Deus. Só que a imagem de Deus não foi criada aqui na Terra. Ela não foi criada aqui quando o Espírito Santo ele colocou aquela semente dentro de Maria. Por quê? Por que eu estou falando semente? Porque não sei se você lembra, mas em Gênesis 3,15, depois que o homem peca, né? Gênesis 3, Deus dá 3 sentenças. A primeira sentença foi para o homem, né? Ele falou, Adão, agora depois do pecado, o que acontece? Você, do suor do teu rosto, você vai comer o pão, ou seja, você vai ter que trabalhar para poder comer, porque antes você tinha tudo aqui. Porque na Bíblia, se nós lemos em Gênesis, não chovia. A primeira chuva que aconteceu na Bíblia foi no dilúvio. Antes não existia chuva. Então, antes, como que Deus fazia para todas as árvores, todas as plantas, tudo aquilo se manter vivo? A Bíblia diz que Deus enviava uma irrigação do Éden, ou seja, ele irrigava toda aquela terra e daí as árvores, né, a raiz das árvores, elas se fortificavam e cresciam e etc. Então, a primeira chuva na Bíblia, anota aí, a primeira chuva foi o dilúvio. E choveu 40 dias e 40 noites. Imagina você. Choveu tanto que aconteceu um dilúvio na terra. Mas vamos lá. Vamos focar nisso aqui. Quem era a imagem de Deus? A imagem de Deus é o próprio Jesus. Mas o que nós queremos entender com isso aqui? O que eu quero entender com isso? Porque Jesus, a Bíblia fala que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, o corpo deles é quem? Jesus. Jesus é a parte do corpo. Lembra do corpo, alma e espírito que tem o homem? E assim tem Deus? A alma é o Pai, o espírito é o Espírito Santo e o corpo é Jesus. E a Bíblia fala que Jesus é o cabeça da igreja. E o corpo é a igreja. Então imagine você que do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o corpo é Jesus. Mas da igreja, Jesus é o cabeça. Por quê? Porque ele nos faz um com ele. Então, imagine você que Jesus ele nunca vai deixar a igreja de lado. Desde quando ele instituiu a igreja, ele sempre faz questão de colocar a igreja em tudo que ele está. Então, vamos lá, vamos examinar essa palavra aqui. Depois eu vou voltar nesse ponto, mas eu quero que você examine essa palavra aqui. Disse Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Eu comentei com vocês outro dia que tinha concorrência aqui, que eu estou em casa e tem um passarinho aqui. É a Bixby. Bom, enfim, vamos lá. Ele está falando assim, façamos o homem à nossa imagem. Qual era a imagem de Deus? Jesus. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que Deus, quando foi criar o homem, ele não precisou buscar modelo, certo? Ele simplesmente olhou para as águas. Sabe aquela água tão bonita que chega reflete a sua imagem? Porque antigamente, quando não existia espelho, as pessoas se viam, né, naquelas pedras mais reluzentes, ou pedras preciosas, ou nas águas. E o mais comum era se ver pelas águas, pela imagem que a água reflete. Então Deus, quando foi criar o homem, e a Bíblia diz, façamos, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reúne e fala, façamos o homem. Então, façamos o homem à nossa imagem. Qual a imagem de Deus? O próprio Jesus. Então, quando ele olhou nas águas e refletiu a imagem dele, foi aí que ele fez o molde do homem. Daí veio o homem. Só que por que eu estou falando isso aqui para você? Porque eu quero que você entenda que a imagem já existia antes da fundação do mundo, antes do mundo ser criado.
Antes da Bíblia ser escrito, antes de vir o Adão aqui na Terra, antes de qualquer coisa, a imagem já existia, porque Jesus, ele sempre existiu. A Bíblia, o que a Bíblia fala? Em Isaías 9,6, quem lembra desse versículo? A Bíblia fala que o menino nasceu, mas o filho se nos deu. Ou seja, o menino nasceu, a parte humana nasceu, mas o filho foi dado. Por quê? Porque o filho já existia há muitos anos. O filho é eterno. O filho é desde a eternidade passada. Então não tem como o filho nascer, o filho foi dado. Por que a Bíblia diz em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, seu único filho, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Por que chama pai, filho, um é maior do que o outro? Como é que funciona isso? Na verdade, os três são um, como nós lemos um versículo lá nas primeiras cartas de João. Os três são um. Só que o que acontece? Para a gente entender isso de uma forma simples, o que a Bíblia fala lá em Hebreus? Em Hebreus, Deus fala assim, ó, para que os homens nos entendam, para que os homens saibam como é a nossa hierarquia, ele fala assim, ó, agora eu te serei por pai e tu me serás por filho. Então Deus falou isso para Jesus, o Pai falou isso para Jesus, melhor dizendo, na eternidade, certo? Então na eternidade ele falou, eu te serei por pai e tu me serás por filho. Então agora você vai descer lá na terra, vai fazer seu papel. Porque aquela palavra que Isaías falou, que ele fala assim, Deus fala, e agora? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Foi a mesma palavra que Jesus falou lá na eternidade. Então, a imagem de Deus já havia sido criada. E o primeiro homem, o Adão, foi feito à imagem de Deus. Então, o que significa isso, irmãos? Eu vou mostrar na Bíblia, em vários versículos para frente, mas eu quero que você tenha essa curiosidade. O que significa a imagem de Deus? O homem foi feito à imagem de Deus. Significa que o primeiro Adão, o primeiro homem, Adão, ele era igual a Jesus. O primeiro Adão, ele foi criado à imagem de Deus. E a imagem aqui no original significa igual, igual. Então, o primeiro homem, chamado Adão, foi criado igual a Jesus. Então, como que eu explico isso para você? Vou voltar lá onde eu comecei. Lembra de Gênesis 3,15, que fala da semente da mulher? Deus deu 3 sentenças para o homem. A primeira sentença foi o homem, o ser humano, e um para o diabo, e outro para a serpente. Mas vamos lá. Para Adão, Deus falou, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Para Eva, ele falou, multiplicarei a dor do teu parto. Agora, para quem entende de matemática, eu tenho uma aula específica sobre isso. Posso colocar para você aí como uma aula extra, para você entender. Porque a Bíblia fala que Deus multiplicaria a dor do parto de Eva. Então significa que ela teve outros partos anteriores. Porque Deus não multiplica do zero. Na matemática é impossível você multiplicar do zero. Então quando a Bíblia fala para Eva, Eva, agora eu multiplicarei a dor do teu parto, né? O que ele estava dizendo para Eva? Que antes você sentia poucas dores para ter seus filhos. Agora, filhas, agora você vai sentir muitas dores. Vou te multiplicar essa dor do seu parto aí. Essa foi a sentença para a mulher. Por quê? Porque Gênesis capítulo 6 está falando uma narrativa sobre o passado. E o que ele fala nessa narrativa? Ele fala assim, Gênesis 6:1. Depois você abre sua Bíblia e você vai ler isso. Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, traduzindo para você, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a terra, lhes nasceram muitas filhas, mulheres. Por quê? Porque Adão e Eva, depois que Adão conheceu Eva, que quando você lê a Gênesis capítulo 1, 2, 3, você vai ver, e Adão conheceu Eva e teve
Caim. E Adão voltou a conhecer Eva e teve Sete. Adão conheceu filhos e filhas. Então, a palavra conhecer é ato sexual, ou relação sexual, ali na Bíblia. Então, o que acontece? Quando Eva começou a ter relações com Adão, foi nascendo muitas filhas, muitas meninas. A Bíblia diz muitas filhas. Depois, o primeiro filho, que na verdade eles eram gêmeos, foi Caim e Abel. Por que eles eram gêmeos? Porque quando você lê o texto, sai um seguido do outro, certo? Fala assim, Adão conheceu Eva e teve Caim. E teve mais a seu irmão Abel. Ou seja, foi um parto seguido do outro. Eles eram gêmeos. Abel era mais novo por questão de segundos. Assim como Jacó e Esaú e vários outros gêmeos da Bíblia. Mas os primeiros homens, o primeiro homem foi Caim. Tanto é que no capítulo 4 de Gênesis, você vai ler assim, ó. Ela fala, até que enfim recebi com auxílio do Senhor um varão. Por quê? Porque ela já tinha tido várias meninas. Então, daí você entende, porque fala assim, os ateus muito questionam isso na Bíblia. Os gnósticos, pessoas que não crê, pessoas que querem achar uma coisinha para pegar a gente, eles usam muito essa passagem. Então eu fiz questão de examinar ela ponto a ponto para não cair nessa de que a Bíblia se contradiz. Então é interessante que nessa passagem, né, a Bíblia é muito clara, que os primeiros filhos foram mulheres, depois vieram homens. Quando nasceu Caim, Eva disse como com alívio assim, até que enfim alcancei do Senhor um varão. Então, as pessoas usam muito essa passagem para dizer o quê? Pastor, se tinha Adão, Eva, Caim e Abel, quem era a mulher de Caim? Porque quando ele é expulso dali, ele já tem uma mulher lá na frente, né? Então eu explico isso em outro vídeo que eu vou mandar para você aí como um vídeo extra, para que você possa entender isso perfeitamente. Então, voltando aqui ao texto que eu estava falando, que Adão era exatamente igual a Jesus, por quê? Porque Adão foi criado à imagem de Jesus, à imagem de Deus, e a imagem de Deus já existia, já pré-existia na eternidade. E quando a Bíblia fala de Gênesis 3,15, sentença para Adão, suor do rosto, comerás o pão. Sentença para a mulher, multiplicarei a dor do teu parto. E para a serpente, o que ele falou? Agora você vai rastejar e todos os dias você vai comer do pó da terra. Essa foi a sentença para a serpente. É provável que ela voava e caminhava. Então, se você, eu estou dizendo que é provável, isso não se sabe perfeitamente, mas pela história, se você estudar como eram os dragões, como eles desenhavam aqueles dragões nas pedras antigamente, e se você ler Gênesis, Apocalipse capítulo 12, a Bíblia vai falar o diabo, a antiga serpente, o dragão. Então o que acontece? A serpente era como um dragão. Ela tinha asas e patas, ou seja, voava e corria, caminhava, enfim. Então, para quem tem nojo ou asco, não sei que palavra dizer para você, de serpente, imagine como que ela era antigamente. Então isso é só uma ideia de como possível seria, tá? Quando a Bíblia compara a antiga serpente, o dragão, né? Então, essa serpente, a sentença dela foi rastejar e comer do pó todos os dias na terra. E qual foi a sentença para o diabo? Que foi o que estava dentro dela naquele momento, lá no Éden. Qual foi a sentença para ele? Se você ler Gênesis 3,15, você vai saber. Lá vai estar falando assim, ó. E a ti porei inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Entre a tua descendência e a semente da mulher. Você vai ferir o calcanhar dela, mas ela vai esmagar a sua cabeça. Então, qual foi a sentença? Que Satanás, ele ia ferir o calcanhar
da semente da mulher. Quem era a semente da mulher? Diga assim, Jesus era a semente da mulher. Então a semente da mulher, que era Jesus, na cruz, o que que o diabo fez com ele? Fez ele sofrer. Porque esse ferirás o calcanhar era um sentido de muita dor que a pessoa ia sentir. Então, Satanás, ele ia ferir o calcanhar, mas esse que está sendo ferido ia esmagar a cabeça dele. O que a Bíblia fala? Que em breve o Deus de paz esmagará Satanás embaixo de vossos pés. Então, é muito bonito quando você consegue entender a Bíblia nesses sentidos. É para isso que eu estou aqui. Com meus anos de ministério, eu vou fazer agora, eu fiz 14 anos de ministério e sempre estudando a Bíblia, sempre buscando, sempre, sabe, me aprofundando nisso aqui, porque eu amo isso. Eu amo a Bíblia, eu amo a palavra de Deus e tenho certeza que só por você estar aqui comigo, você está vendo esse vídeo, você também ama a palavra de Deus. Então, por que eu citei esses exemplos? Para mostrar para você que essa semente da mulher, ela foi passando de geração em geração, até o Espírito Santo pegar essa semente e colocar dentro de Maria. E aí essa semente ia germinar, ia crescer, ia brotar. Então, essa semente era Jesus, certo? Por isso que José não podia ser o pai, porque existe na descendência de Jesus, nós vamos, aqueles versículos que as pessoas pulam, mas eu aprendi a encontrar algo muito valioso ali naquele versículo, que são das genealogias, né? Que as pessoas lêem já cansada, e ai, Senhor Jesus, tanto nome estranho. Então ali naquela genealogia de Jesus, se você lê o Evangelho de Mateus, capítulo 1, e logo você lê o Evangelho de Lucas, né? O Evangelho de Mateus está mostrando a descendência de Jesus através de José. E Lucas está mostrando a descendência de Jesus através de Maria. Por quê? Porque existe uma diferença ali entre dois filhos. Quem era? Ali vai mostrar por José Salomão, certo? E por Maria Natã. Se você ler lá na genealogia, você vai ver que morre em Salomão. Ou seja, lá no meio lá está Salomão. Em Mateus, se você olhar em Lucas, lá no meio lá vai estar Natã. Por quê? Salomão é da parte de José, certo? E Natã é da parte de Maria. Então Jesus era descendência de Davi por parte dos dois, se José fosse pai. Só que José não podia ser pai de Jesus. Por quê? Porque na descendência dele, se você ler lá aqueles nomes estranhos, você vai ver um nome que chama Jeconias. E Jeconias, ele foi amaldiçoado na Bíblia. E a maldição para Jeconias foi que da semente dele, da descendência dele, nunca poderia surgir um rei. Por isso José não foi pai de Jesus, certo? Ele não foi pai biológico, ele foi pai natural da vida, ele foi pai por vamos dizer assim, regalo, o presente de Deus na vida dele. Ele teve a oportunidade de ser pai por isso, mas ele não podia ser pai biológico. E Maria sim podia ser mãe, porque na descendência dela, na descendência de José, não podia vir um rei, mas da descendência de Maria podia vir um rei. Por quê? Porque Jesus ele tinha que vir da linhagem de Davi, ele tinha que ser descendente de Davi. Para ele ser rei, ele tinha que ser descendência, na linhagem tinha que ter um rei. Então, Salomão era rei, porém, a descendência de Salomão, que foi parar em José, né? Essa descendência, ela estava com problema por causa desse homem que chamava Jeconias. Então, já a de Maria estava limpa, não tinha problema. Só que o propósito de Deus não era que Jesus fosse filho de José ou filho de Maria. O propósito de Deus era que essa semente brotasse, ou seja, fosse enxertada em uma mulher digna de receber essa semente. E em toda aquela terra
Maria foi achada digna disso, sabe? Então, é lindo o texto. Só que vamos focar aqui na imagem de Jesus? Então a imagem já estava pronta, essa semente já era pronta. Então ela precisava nascer, né, aqui na terra como homem, porque a Bíblia diz que lá em Filipenses capítulo 2, se eu não me equivoco, versículo 11 para frente, a Bíblia vai falar que mesmo sendo Deus, não fez por usurpação em ser igual a Deus. Antes, aniquilou a sua forma divina e tornou-se carne, fez-se homem, servo e teve morte de cruz. Então ali está falando o quê? Está falando que que Jesus, ele não fez, ele não achou que era algo que ele devia se exaltar por ser Deus, vindo aqui na terra. Então ele aniquilou sua forma divina e veio como homem e fez servo e teve morte de cruz. É isso que a Bíblia diz. Só que o importante aqui nessa palavra é que ele aniquilou sua forma divina. Quando eu estudava teologia, né, no curso, incluso até o professor era meu sogro nessa época, de uma matéria, eu acho que, se eu não me equivoco, era Cristologia. Meu sogro, que para mim é o meu pai na fé, e meu sogro, ele me ensinou uma vez, eu nunca esqueci isso, e hoje, se eu posso estar tendo essa oportunidade de passar isso a vocês, né, eu vou fazer. É como um copo, imagina um copo cheio de água. Agora você pega esse copo e derrama toda a água dele, certo? Ele continua sendo um copo, mas ele esvaziou-se de toda a sua glória, todo o seu poder, né? Ele esvaziou para vir na terra e fazer-se semelhante aos homens. Então aí a palavra no grego é kenosis. Kenosis, né? É exatamente isso, esvaziar-se, né? Então ele se esvaziou. Ele absteve de todo o seu poder, toda a sua glória, tudo aquilo que ele é no céu, ele se absteve, fez-se carne. Então, o que eu quero chegar num ponto aqui é que a imagem, né, a semente já existia desde a promessa de Gênesis 3,15. Só que essa semente foi colocada em Maria para nascer, mas a imagem já estava pronta, certo? Jesus, ele não teve características nenhuma de José e nem características nenhuma de Maria, porque a semente estava pronta, ou seja, aquilo já estava pronto. O Espírito Santo gerou na barriga de Maria o menino, certo? Então, o que isso tem a ver com Gênesis capítulo 1? Por quê? Porque em Gênesis capítulo 1, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Então a imagem significa igual, igual. Então Deus, ele fez Adão igual a Jesus. Igual a Jesus. Adão, Jesus, igual. Como que eu sei isso? A Bíblia tem várias outras passagens que ela compara Adão a Jesus, ou Jesus a Adão. Adão e o segundo Adão, o último Adão, Jesus. Então vamos lá. E depois eu vou voltar em Gênesis capítulo 1 para te explicar algo muito poderoso. E assim a gente encerra essa aula com chave de ouro, com maestria, por dizer assim. Então, vamos abra sua Bíblia. Se você está com a sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Vamos primeiro aqui para Romanos, certo? Vamos para Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Quem está aí, diga amém para você mesmo. Vamos lá. Nós não estamos na igreja. Vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos os homens pecaram. Versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Isso é outra situação que alguma oportunidade eu vou poder falar com vocês. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés.
até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Fala assim, ó. Adão é figura daquele que haveria de vir. Quem é aquele que haveria de vir? Diga assim, Jesus. Então, olha o que a Bíblia está falando. Versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então a Bíblia sempre está comparando. Primeiro Adão, último Adão. Primeiro Adão, segundo Adão. A Bíblia está falando que Adão é figura daquele que haveria de vir. Imagina uma figura, uma imagem. Adão é a imagem daquele que haveria de vir. Vamos lá. 1 Coríntios, próximo livro aí. Próxima carta, perdão. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos lá no capítulo 15 de 1 Coríntios. Aqui está. Vamos lá. Vamos ler aqui o versículo 22. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos vivificados em Cristo. Então, observa isso. Em Adão morremos. Por quê? Pecou, merece a morte. O que a Bíblia fala? Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 26. Vai falar também que o salário do pecado é a morte. Então, Adão pecou por causa de um homem. Todos nós também estamos na mesma linha. Então, mas por Jesus, todos também somos salvos. Então a Bíblia está sempre comparando Adão, Jesus. Versículo 45. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. 47. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Vamos lá. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. O último versículo aqui, falando de Jesus e Adão, só para você entender um pouco. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. A Bíblia está aqui mais uma vez, só retirando aqui, comparando Jesus a Adão. Então, se nós lermos vários versículos da Bíblia, nós vamos ver que Adão e Jesus estão sempre sendo comparados, né? Então, lembrando que a palavra imagem no hebraico é tessilém. Tessilém significa olhar no espelho, ver igual, certo? Igual. E a palavra semelhança, que a Bíblia fala, façamos o homem a nossa imagem, a nossa tessilém, igual, olhar no espelho, conforme a nossa demute, a nossa semelhança. A palavra demute no hebraico. Demute seria parecido. Então, além de ser igual, ele era parecido no seu modo de ser, modo de agir. Por quê? Deus tem boca, o homem tem boca. Deus tem nariz, o homem tem nariz. Deus tem olho, o homem tem olho. Deus tem ouvidos, o homem tem ouvido. Você vai ler isso direto na Bíblia. Todas essas partes do corpo humano, Deus tem. Então, está na Bíblia, em repletas passagens da Bíblia. Então, vamos lá para encerrar essa parte aqui? Vamos encerrar? Você está achando interessante?
Então, vamos encerrar essa parte aqui. Eu preciso que você entenda isso aqui. Então, ficou claro que Jesus e Adão eram iguais? Que a Bíblia fala a mesma imagem, a mesma figura? Igual. Eles eram iguais. Porque o primeiro homem foi feito igual. E o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto? Aí já é questão de genética. A genética ela vai mudando. Ela vai mudando conforme o tempo. Então, junta a genética do pai, a genética da mãe, certo? É os cromossomos XX e XY, né? Então eles vão, isso com o tempo, a genética ela vai mudando, então vai criando formas diferentes. E então vamos lá. Mas o primeiro era igual, tá certo? Então vamos lá. Versículo 26 ainda. Depois que fala: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, aí vai falar: e domine ele. Agora eu quero que você grave essa palavra. E domine ele. Domine ele o quê? Domine esse homem sobre os peixes do mar. Ah, meu irmão. Lembra que Jesus, na hora de pagar o imposto, o que ele fez? O que Jesus fez? Lembra? Ele fez um peixe, buscar uma moeda no fundo do mar e trazer para ele. Lembra disso? Então, vamos lá. Domine ele. Você vai saber onde eu vou chegar. Domine ele sobre os peixes do mar. Domine ele sobre as aves dos céus. Lembra que Jesus, quando estava lá no monte, a Bíblia fala o monte da transfiguração. Tá lembrado que estava lá, Jesus ele começou a transfigurar, ou seja, flutuar, e apareceu Moisés de um lado e Elias, um representando a lei e outros os profetas. Tava Pedro lá embaixo olhando aquilo e falou: Senhor, não quer que eu faça 3 tendas aqui para vocês? Não, só faltou isso falar: cala a boca, rapaz, sai daqui. Então, lembra que Jesus flutuava? Lembra disso? Então ele fala aqui: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. O que eu quero dizer com isso? Jesus andava sobre as águas, certo? Jesus multiplicava pão e peixe. Jesus multiplicava, certo? Sim ou não? Sim. Jesus fez um peixe, trazer uma moeda lá do fundo do mar lá, para trazer o quê? Para pagar o imposto. Jesus fez isso ou não fez? Sim. Agora minha pergunta é a você. Você que está aí, está lendo a Bíblia comigo, está acompanhando comigo. Minha pergunta para você é: como que Adão dominaria sobre os peixes do mar? Certo? Porque a Bíblia fala que Adão deu nome a todos os seres vivos, todos os animais da terra. Todos os animais. Todos. Imagina quantos são. São milhões de espécies, certo? Milhões de espécies. Então, quantas espécies de formiga existem? Quantas espécies de cachorro existem? Hoje, né? Antigamente não existia tanto, mas quantos animais já foram extintos? Que nós nem imagina saber o que era, mas pela ciência a gente sabe que foi. Quantas espécies existem hoje? Certo? De vários, infinitos animais. Então Adão deu nome a todos. Certo? Então, minha pergunta é: como que Adão ia dominar sobre os peixes do mar? Sobre as baleias, sobre os tubarões, sobre aqueles grandes peixes? Como que ele ia dominar? Explica para mim. Se ele não tivesse que ir lá. Certo? Adão tinha que ir lá no fundo do mar, dominar sobre todos os peixes do mar. Ele não fala os peixes do lago, os peixes do rio. Não, ele fala os peixes do mar. Ele está abrangindo o oceano, ele está abrangindo tudo. Certo? Então, como que Adão ia dominar sobre os peixes do mar? Como que Adão ia dominar sobre as aves dos céus? Certo? Como que ele ia dominar sobre elas? Como que ele ia subir lá? Como que ele ia chegar lá? Então, Jesus, os mesmos poderes que Jesus tinha de poder flutuar, andar sobre as águas, certo? Tudo isso Adão também tinha. Ah, mas pastor, mas Jesus é Deus, Jesus é Deus.
Sim, mas a Bíblia fala em Filipenses capítulo 2 que ele esvaziou-se da sua glória. E a Bíblia diz, lá em João, que se nós cremos nele, faremos coisas maiores do que as que ele fez. Você está acostumado a assistir aí a Marvel, a Liga da Justiça, você está acostumado a assistir os super-heróis, mas você não está prestando atenção no que a Bíblia está nos ensinando aqui. Então, irmãos, eu quero que você põe sua mente para funcionar nisso aí, certo? Como que Adão ia dominar sobre peixes do mar se ele não tivesse que andar sobre as águas para chegar lá? Como que ele ia dominar sobre as aves do céu se ele não teria que flutuar para chegar lá? Como que ele ia dominar sobre todos os gatos, sobre leão, tigre, o que seja, todos esses animais aí, sabe, elefante, como que ele ia dominar sobre eles? Certo? Então ele tinha que ter poderes sobrenaturais. Ah, mas Jesus era Deus. Não dá para comparar. Não, mas a Bíblia fala Adão, né, que é a figura daquele que haveria de vir. Certo? E eles foram criados iguais. A palavra é igual. Como olhar no espelho. Então, o que eu estou chamando você para entender aqui não é uma heresia, não é coisa da minha cabeça. Isso é coisa que está na Bíblia, nos originais da Bíblia. E às vezes você nem precisa dos originais para entender, é só você ler direito. Então, é muito importante isso, porque todos os poderes que Jesus tinha, que ele mostrou aqui na Terra, eram coisas que o homem podia fazer. Recorda que depois os apóstolos faziam as mesmas coisas? Lembra que antes de Jesus vir na Terra, lembra que Elias pegava a capa, batia no mar e o mar abria? Lembra de Moisés que bateu um cajado, ou levantou o cajado e abriu o mar? Lembra disso? Lembra aquele homem de Deus que fez o machado daquele trabalhador flutuar na água? Lembra disso? A Bíblia está cheia desses exemplos, certo? E não precisava ser Deus para fazer isso. Então, Adão, ele tinha essas mesmas características. E Jesus tinha as mesmas características de Adão. Porque Jesus, ele teve que se fazer homem. Então imagina se ele fosse Deus, né? Tipo assim, se ele tivesse que ir com todos os poderes de Deus. Jesus não estava aqui na Terra com todos os poderes de Deus. Ele esvaziou-se dos poderes de Deus. Ele estava com o poder, a limitação que todo homem tinha. Mas na sua essência ele seguia sendo Deus. Ele é Deus. Mas ele esvaziou-se dos poderes de Deus. Por quê? Para provar para o homem que era possível passar por essa terra e não pecar. Jesus foi o único perfeito. A Bíblia diz, em tudo foi tentado, mas foi encontrado sem pecado. Sem pecado. Jesus nunca pecou. Jesus nunca errou. O único perfeito foi Jesus. Todos esses outros homens fracassaram. E assim perderam os seus dons, perderam os seus poderes. Certo? Jesus nunca pecou. Então até o último dia ele continuava com seus poderes. Tanto é que se ele quisesse usar o poder que ele tinha, o poder de Deus que ele tinha, o que ele faria? Lembra que ele falou assim, ó? Se eu orasse o Pai agora, quando ele estava lá no Getsemane, ele enviaria miríades e miríades de anjos, ele enviaria aqui uma pancada de anjos aqui. Milhões e milhões de anjos para me resgatar aqui agora. Só que ele não queria usar os poderes de Deus. Ele estava usando os poderes que o próprio Deus deu aos homens. Então Jesus, aqui na terra, ele cansou como nós cansamos. Ele teve sede como nós temos. Ele teve fome como nós temos. Certo? Jesus, ele tinha as mesmas limitações de um ser humano. Assim como Adão, assim como os grandes heróis da Bíblia. Mas Jesus veio com um único objetivo: dar exemplo aos homens e salvar os homens. Por exemplo, Jesus, sendo homem, ou seja, melhor, Jesus, sendo Deus, por que ele orava se ele já é Deus? Ele orava para ensinar para você e para mim que o único caminho para chegar diante do Pai é por meio de oração. Então Jesus, todos os milagres que ele fazia de curar cego, paralítico andar, surdo ouvir, mudo falar, todos esses milagres que Jesus fez, todos, o que ele falou para nós? Se vocês creem em mim, meu nome,
fareis coisas maiores do que as que eu fiz. Então Jesus ele está mostrando que essa parte do sobrenatural ela é possível aos homens, mas em o nome dele, certo? Então, para fechar aqui o capítulo 1 de Gênesis, o que nós precisamos entender é que Adão foi feito à imagem de Jesus, ou seja, igual a Jesus. E tinha as mesmas características de Jesus. Só que Adão falhou, Adão pecou. Jesus nunca pecou. Então a imagem do terreno era do Adão. E a imagem do celestial é de Jesus. Então Adão pecou, Jesus nunca pecou. Então Jesus se fez pecado por nós, mas ele é inocente. Então, eu queria encerrar essa aula, a terceira e última aula sobre isso, dizendo a vocês que a Bíblia ela é muito mais do que está nas letras, sabe? Quando a Bíblia diz que a letra mata e o espírito vivifica, não está falando que estudar você vai ficar louco, não está falando que estudar você vai morrer. Todos os homens de Deus, todos, sem exceção, estudaram. E eu posso provar para você na Bíblia. Todos, todos, todos. Moisés nem se fala, estudou 40 anos, aprendeu todas as línguas, aprendeu toda a cultura egípcia no palácio, aprendeu toda a medicina. Moisés era um cara inteligentíssimo. Deus ele escolhe pessoas inteligentíssimas para usar. Por exemplo, os dias de hoje, Jeremias 3,15, lê lá na sua Bíblia, 3,15, 3,16, vai falar assim, ó, e eu vos darei, ou seja, no futuro, eu vos darei pastores que vos apacentem com ciência e inteligência. Olha a promessa de Deus para o futuro, que é os dias de hoje. Certo? Então, quanto mais você estudar, é melhor para você e para aqueles que te ouvem. Você consegue alcançar mais pessoas com o evangelho. Certo? Então, convido você a estar fazendo um de nossos cursos, a estar participando conosco. Eu estou fazendo os primeiros cursos gratuitos para que você possa entender essa bênção, ser partícipe dessa bênção, tá? E depois, mais para frente, eu tenho alguns outros cursos que esse sim, existe um valor ali, mas não é caro, é um valor que é acessível a todos, porque eu estou com um projeto na África, em Moçambique, de abençoá-los, tá? E 50%, metade desse curso vai para isso. Então, isso vai ser mais para frente um pouco, mas eu convido você a estudar conosco, tá bom? Deus abençoe, fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.